Bom, vamos começar falando agora sobre o modelo de desenvolvimento de software adaptativo, que é o modelo ASD. Esse modelo ele foi proposto como uma técnica para poder construir software e sistemas que são considerados sistemas altamente complexos. E ele é um modelo que se concentra na colaboração e na auto-organização das equipes. O que significa isso? Significa, primeiro, que esse modelo ele vai ter um ciclo de vida que é dividido em três fases, onde existe a fase de especulação, a fase de colaboração e a fase de aprendizagem. Na fase de especulação, o projeto ele vai ser iniciado e vai ter o planejamento de ciclos que serão considerados ciclos adaptáveis. Esse planejamento dos ciclos adaptáveis ele vai utilizar as informações que existem no início do projeto, como, por exemplo, a missão do cliente, as restrições do projeto e os próprios requisitos básicos que já foram identificados. Esses requisitos básicos eles vão ser utilizados para poder definir o conjunto de ciclos que a versão vai ter. Ou seja, ele vai definir os incrementos do software operacional. Esse plano de ciclos ele vai sofrer mudanças, por isso que é considerado um plano de ciclos adaptáveis. E cada vez que é completado um ciclo, o plano vai ser revisto e vai ser ajustado para que qualquer trabalho que precise ser reajustado à realidade que a equipe está trabalhando, possa ter essa alteração realizada e, por conta disso, esse ajuste vai proporcionar melhorias no processo de desenvolvimento. Isso seria a fase de especulação. Depois disso, teria a fase de colaboração. O que significa isso? Significa que a colaboração ela é um método que é muito discutido quando a gente fala de metodologia ágil. A colaboração ela envolve confiança, ela envolve crítica, ela envolve feedback, envolve auxílio, envolve toda uma comunicação de tudo aquilo que estiver sendo executado dentro de um projeto. Então, a comunicação, existindo de ponta a ponta dentro de um processo de desenvolvimento ágil, utilizando o desenvolvimento de software adaptativo, ele vai auxiliar bastante, tanto no levantamento das necessidades, quanto nas especificações, em tudo mais que for necessário ao longo de todo o projeto. Então, a colaboração é garantir que todo mundo tenha a informação que se faz necessária naquele momento. E por último, tem a última etapa, que é a etapa de aprendizagem. A etapa de aprendizagem ela é muito enfatizada dentro da ASD e é considerado um elemento-chave para que a gente possa conseguir ter uma equipe auto-organizada. O aprendizado ele é tido como uma prática que vai auxiliar todos os desenvolvedores a aumentar os níveis reais de entendimento sobre o negócio que está sendo desenvolvido. Então, como é que isso vai funcionar dentro da equipe ASD? Basicamente, de três formas. Pode ser aprendizagem através de grupos focados, aprendizagem através de revisões técnicas e aprendizagem através da autópsia de projetos. Então, seriam três formas de ter a aprendizagem. Então, perceba que essas três fases são bem simples. A especulação seria o levantamento das necessidades do meu negócio. A colaboração, todos colaboram para o mesmo objetivo. E, por último, a aprendizagem, aprender com aquilo que está sendo desenvolvido. Então, o ASD não tem nem muito o que falar sobre ele. Na verdade, a gente tem que levar em consideração que ele vai ser utilizado para a construção de software complexos. Então, essa seria a palavra-chave relacionada ao ASD. E é o único que tem como fase essas três fases: especulação, colaboração e aprendizagem. Então, se vocês verem algo sobre isso, falando sobre especulação, colaboração, ou alguma técnica relacionada à construção de software complexos, então a questão provavelmente vai estar falando do ASD. Outra metodologia de desenvolvimento também, já caiu em prova, pouco conhecida, vale a pena a gente entender, é o DSDM. O DSDM é o método de desenvolvimento de software dinâmico, onde ele tem como objetivo principal fornecer uma metodologia para trabalhar com sistemas que tenham restrições de prazo. Essa é a palavra-chave associada ao DSDM. É você trabalhar com sistemas onde você tem um prazo apertado. E como é que você vai fazer para trabalhar com esse prazo apertado? Você vai fazer o uso constante da prototipagem incremental. Você vai transformar o seu incremento de software através de um protótipo, evoluindo esse protótipo até que ele se transforme no seu sistema final. O DSDM ele é um processo iterativo onde cada iteração vai gerar um incremento e cada iteração vai possuir somente a quantidade de trabalho suficiente para gerar aquele incremento. Isso vai facilitar a movimentação para o próximo incremento daquele sistema. E qualquer detalhe que fique posteriormente para ser executado, ele vai ser completado depois, quando os outros requisitos forem conhecidos ou quando as alterações tiverem sido solicitadas explicitamente pelo cliente. Senão, ele vai atuar muito em cima do conceito da simplicidade, fazer basicamente aquilo que foi solicitado. Dentro do DSDM, a gente tem a definição de um modelo de processo ágil, que é chamado de ciclo de vida do DSDM.
E esse ciclo de vida ele é composto de 3 ciclos iterativos. Que ciclos iterativos são esses? Primeiro é o estudo da viabilidade. O estudo de viabilidade tem a mesma definição em qualquer contexto. É você estabelecer os requisitos básicos de negócio, as restrições, a aplicação e depois avaliar se essa aplicação é um candidato viável ou não para o processo DSDM. Depois disso, tem o estudo do negócio, que é, na verdade, a etapa que é responsável por estabelecer os requisitos funcionais e os requisitos de informação que vão permitir a aplicação agregar valor de negócio. E também aqui dentro a gente vai ter a definição básica da aplicação e a identificação dos requisitos de facilidade de manutenção para a aplicação. E os 3 ciclos iterativos vão ser a iteração de modelos funcionais, onde vai ser produzido um conjunto de protótipos incrementais que vão demonstrar a funcionalidade para o cliente. Nesse ciclo iterativo da iteração de modelos funcionais, o objetivo é juntar os requisitos quando você tem o feedback do usuário conforme ele vai testando e utilizando o protótipo. Depois disso, tem a iteração de projeto e desenvolvimento, onde a gente vai revisitar todos os protótipos que já foram desenvolvidos durante a iteração de modelos funcionais para poder garantir que cada um deles tenha passado por um processo de engenharia e cada um deles foi capaz de oferecer ao usuário valor de negócio em termo operacional. E por último, é a implementação, que é de fato quando a gente vai colocar a versão do nosso incremento de software no ambiente operacional. Nessa fase de implementação, o incremento ele não precisa estar 100% completo. Ele pode ter ainda algumas alterações solicitadas pelo usuário, conforme esse incremento seja alocado para funcionalidade no sistema em modo operacional já. Então essas etapas que eu acabei de falar com vocês, elas estão explícitas aqui dentro desse slide, onde eu falo sobre as 4 fases que vão ser antecedidas pelo pré-projeto e vão ser sucedidas pelo pós-projeto. Quais são essas 4 fases? São todos esses ciclos que eu falei para vocês. Primeiro, estudo de viabilidade. Depois, a gente vai ter a identificação de modelos funcionais, a iteração de modelos funcionais. Depois disso, a iteração de projeto e desenvolvimento. E, por último, a implementação. Então, tudo isso está disposto aqui nessa figura e é o ciclo, a forma que vai funcionar o DSDM. Então, vamos ver com calma cada uma dessas etapas. O pré-projeto ele tem por objetivo principal definir se o projeto ele vai ser ou não vai ser implantado de acordo com os aspectos gerenciais daquela organização em que esse projeto é alvo. E o pós-projeto está relacionado a manter o sistema através de alterações que vão sendo solicitadas uma vez que esse sistema foi entregue e foi colocado em ambiente de produção. E as 4 fases, eu tenho o estudo de viabilidade, onde eu já falei para vocês que ele é uma espécie de um ciclo iterativo, onde no estudo de viabilidade eu vou avaliar as necessidades em termos de negócio. Modelo funcional. Modelo funcional é obter todos os requisitos daquele sistema, sejam eles requisitos funcionais ou sejam eles requisitos não funcionais. Depois disso, vamos construir, vamos desenvolver aqueles requisitos em termos de sistema e, por último, a implementação. Então, tudo isso aqui vai compor, na verdade, a definição do modelo DSDM. Eu vou ter o estudo de viabilidade e vou ter todas essas etapas posteriormente com o objetivo de definir o meu protótipo, incrementar esse protótipo através de diversas iterações e entregar incremento no ambiente operacional, fazendo a minha implementação. Perceba que então que a gente consegue visualizar facilmente cada uma dessas fases. Aqui nós temos o estudo de viabilidade, depois nós temos o modelo funcional, depois design e construção e, por último, a implementação. Como ele segue um ciclo iterativo, eu vou ter aqui cada um desses sendo considerado um ciclo, onde eu vou ter, percebam, que uma série de execuções podendo ir de um para outro aqui dentro desse meu própria representação gráfica. DSDM também não tem muito o que falar sobre ele. As questões que já caíram em prova, elas falam sobre a utilização do princípio de Pareto dentro do DSDM, onde a gente vai utilizar 80% da aplicação, dizendo que ela pode ser entregue em 20% do tempo total. E 80% dos resultados eles vão ser oriundos de 20% dos requisitos. Então ela faz bastante uso do princípio de Pareto. Agora chegou a hora de conhecer o AUP. O AUP, pouquíssima gente já ouviu falar sobre ele. É o Agile Unified Process. Na verdade, ele é uma abordagem de desenvolvimento ágil baseada no conceito do RUP. Então ele é bem semelhante para quem já estudou, para quem conhece um pouquinho do RUP. Ele utiliza os mesmos conceitos de fase, os mesmos conceitos, alguns conceitos na verdade de disciplinas, os mesmos conceitos de marcos, mas ele tem uma abordagem baseada numa metodologia ágil.
Isso significa que ele vai possuir as atividades básicas, que são as atividades clássicas adotadas pelo processo unificado. Eu vou ter iniciação, elaboração, construção, transição. E dentro de cada uma dessas atividades, a equipe ela vai iterar ou vai repetir para alcançar a agilidade e entregar incrementos de software para os usuários finais. Essa entrega ela vai seguir o preceito de metodologia ágil, então é adequado que ela seja o mais rápido possível. As fases elas são as mesmas do RUP, então a gente começa pela fase de iniciação ou concepção, onde eu tenho como objetivo principal apresentar os objetivos do meu ciclo de vida. Aqui dentro, a minha preocupação é identificar qual é o escopo do meu projeto e já começar a validar, apresentando inclusive uma primeira opção de arquitetura viável. Depois disso, eu tenho a etapa de elaboração. Elaboração, da mesma forma que o RUP, o objetivo é apresentar um baseline da minha arquitetura, esse seria o meu marco. Aqui dentro eu vou provar que a arquitetura é capaz de suportar o sistema que está sendo desenvolvido. Depois disso, a construção. Construção, o marco da fase de construção é a capacidade operacional inicial do meu sistema e aqui dentro eu vou desenvolver, eu vou codificar, vou fazer o desenvolvimento do meu sistema para ele poder se tornar efetivamente um software desenvolvido. E por último eu tenho a fase de transição, que é como marco do meu projeto o release do produto. Aqui dentro eu vou validar e vou implantar meu sistema no ambiente operacional do meu usuário. Essas são as 4 fases e os 4 marcos que seguem os mesmos preceitos do processo unificado. O que é diferente do processo unificado são as atividades. A atividade, a equipe ela vai trabalhar sempre que ela iterar sobre cada uma das fases. As atividades, eu começo pela atividade de modelagem. Aqui dentro eu vou ter modelos UML representando o meu negócio. Então eu vou criar modelos para poder representar como que o meu negócio vai ser representado. E esses modelos eles devem ser suficientemente bons e adequados para poder permanecer ágil. Depois disso, eu vou ter a implementação. A ideia da implementação é traduzir os meus modelos para o código-fonte. Na verdade, a implementação é a codificação. Eu vou fazer aqui os meus testes unitários e já vou começar a desenvolver código efetivamente. Teste. O objetivo do teste, a equipe ela vai projetar e vai executar uma série de testes com o objetivo de descobrir qualquer erro e assegurar que o código-fonte se ajuste aos requisitos que foram especificados para aquele código que está sendo desenvolvido. Depois disso, eu tenho a etapa de implantação. Aqui na implantação é a entrega de um incremento de software, é obter o feedback do usuário final com base nesse incremento. Depois disso, nós vamos ter a atividade de gerenciamento de configuração. Gerenciamento de configuração é tratar, na verdade, os itens de versionamento, é garantir a integridade dos meus itens de configuração dentro do meu projeto. Gerenciamento de projeto é controlar o progresso de uma equipe, coordenar as atividades. Então aqui dentro eu vou dirigir todas as principais atividades do meu projeto, como por exemplo risco, pessoa, escopo, integração, tudo aquilo que for necessário para o bom andamento do meu projeto. E por último, eu tenho gerenciamento de ambiente ou ambiente. Essa etapa ela vai apoiar todas as demais etapas e vai coordenar toda a infraestrutura de processo, incluindo padrões, ferramentas e outras tecnologias que vão prover suporte disponível para a equipe de desenvolvimento. Sobre os marcos do modelo. O marco ele vai ser, na verdade, utilizado como forma de garantir que o objetivo principal daquela fase foi cumprido e que a gente pode seguir para a fase posterior. Então, na iniciação, qual seria o objetivo principal dessa fase? É você identificar o escopo do sistema e garantir que uma solução viável, pelo menos da arquitetura, possa ter sido provada nesse momento. Na elaboração, o objetivo principal é provar a arquitetura do sistema. É garantir que a minha arquitetura que foi definida, ela suporta o conjunto de tecnologias que vai ser utilizado para desenvolver o meu produto. Na construção, o marco é garantir a capacidade operacional inicial. O que significa isso? Significa que o meu sistema já é capaz de atender às requisições do meu usuário. E por último, a transição é o release do meu produto, ou a entrega do meu produto final, para que ele possa ser utilizado pelo usuário. O FDD, desenvolvimento orientado à funcionalidade, ele tem por objetivo principal focar na entrega regular de funcionalidade que agregue valor para o cliente, onde o conceito de uma funcionalidade é uma função ou uma funcionalidade esperada pelo usuário, pelo cliente, que possa ser passível de implementação em 2 semanas ou menos.
Na verdade, o FDD ele trabalha com a ideia de você desenvolver entregando funcionalidade para o seu usuário, entregando funcionalidade para o seu cliente, onde o conceito de uma funcionalidade é uma função ou um serviço que pode ser feito em 2 semanas ou menos. O FDD ele é mais robusto que o XP, mas ele tem menos documentação e menos detalhamento. Ele enfatiza ver o detalhamento do projeto durante o desenvolvimento. Isso permite tomar decisões relativas aos riscos, à qualidade, a mudanças e outras variáveis em tempo hábil para não prejudicá-lo. O FDD ele já apareceu mais algumas vezes em prova, ao contrário do AUP. O AUP até hoje ainda não caiu, mas eu resolvi falar sobre ele com vocês para desencargo de consciência e para vocês já terem conhecimento caso venha a ser cobrado posteriormente. O FDD ele tem, assim como o XP, um conjunto de práticas relacionadas às funcionalidades relacionadas àquilo que precisa ser feito para você poder considerar que está utilizando o FDD. E nisso aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas dessas práticas elas são completamente contrárias às práticas do XP. Então ele começa dizendo que a equipe ela vai modelar com base no negócio. Toda a equipe ela vai trabalhar com o objetivo de ter um entendimento maior sobre aquele negócio que está sendo provido. E eu não tenho, da mesma forma que no XP, distinção entre os componentes da minha equipe. Eu não tenho distinção entre quem é da área gestora, quem é de negócio e quem é de desenvolvimento. A minha equipe é uma só, a minha equipe é FDD. Desenvolvimento voltado por funcionalidade, então tudo dentro de um projeto que utilize o FDD, ele vai ser voltado a entregas de funcionalidade, entregas rápidas em intervalos pequenos. Então o objetivo principal é você poder entregar os serviços que estão sendo solicitados efetivamente pelo seu usuário. Agora, essa prática 3, perceba o seguinte, propriedade individual. Propriedade individual diz o quê? Diz que o código ele tem que ser criado e mantido apenas pelo dono desse código. Então essa prática ela é completamente contrária à prática do XP, que diz propriedade coletiva do código. Aqui no FDD, a propriedade é individual. Quem criou aquele código é que vai ser responsável por manter e por expandir aquele código. Por que isso? Isso é com o objetivo de trazer uma maior rapidez na implementação. É você garantir que quem conhece aquele código é a pessoa que vai ser responsável. Então isso atua para formar ilha de conhecimento dentro de uma equipe FDD. E é exatamente esse o objetivo. Então muito cuidado se vocês ouvirem falar sobre isso. Numa primeira vista pode parecer estranho, mas é realmente uma prática do FDD. Você ter ali pessoas que são donos de cada código que são implementados por ela. As equipes elas trabalham por funcionalidade, então dependendo da minha funcionalidade eu vou ter uma equipe especialista naquelas funcionalidades, onde dentro dessa funcionalidade eu vou ter responsáveis por cada parte do código que foi desenvolvida por cada responsável. Inspeção de qualidade. A todo momento eu vou fazer uma série de verificações para garantir que a qualidade do código ela se encontra no nível adequado. A integração e build frequente é semelhante à ideia da integração contínua no XP, onde eu vou todo momento, assim que eu finalizo uma determinada funcionalidade, uma determinada parte do meu código, eu vou realizar a integração e vou gerar um build daquela minha versão para poder garantir que eu tenha já uma informação sobre aquilo que foi feito. Eu consigo verificar se aquilo que foi feito naquele momento está sem erro, está sendo integrado facilmente e estou dando a possibilidade de todo mundo ter acesso a essas informações para poder consultar o meu sistema. Gerenciamento de configuração é eu controlar a versão de todos os meus itens de configuração. É eu garantir que tudo aquilo vai ter um controle de acesso, vai ter um controle de integridade sobre o que está sendo criado. E por último, a transparência do progresso, que é garantir que todo mundo tem acesso às informações do que está sendo feito. Isso aqui tem a ver também com o XP, onde o XP gosta de fazer com que todos tenham o real entendimento sobre o que está acontecendo em um determinado momento do projeto. O FDD também tem isso aqui dentro. Os processos. O FDD ele é um pouco diferente também, porque ele atua com 5 atividades, são 5 processos que eu tenho. Eu começo com o meu processo de desenvolver um modelo abrangente. Agora, a particularidade que a gente tem sobre o FDD é que a maioria das atividades, a maioria dos processos, eles falam aqui referente à funcionalidade. Então, primeiro, eu vou desenvolver um modelo de funcionalidades abrangente, onde dentro desse meu modelo eu vou utilizar ali uma série de artefatos da UML para poder obter um modelo de alto nível. Depois disso, eu vou construir uma lista de funcionalidades, perceba aqui a palavra funcionalidade, onde eu vou pegar o meu modelo e vou fazer uma decomposição, vou quebrando em partes menores, onde eu vou ter como resultado uma hierarquia, vou ter uma estrutura em árvore das funcionalidades que vão representar o produto que estiver sendo desenvolvido. Depois disso, eu vou planejar por funcionalidades,
onde eu vou verificar qual é a complexidade e qual a dependência de cada funcionalidade uma com as outras e vou levar em consideração a prioridade de cada uma dessas funcionalidades e o valor que elas contribuem para o negócio. Depois que eu planejei, eu vou detalhar por funcionalidade, então eu vou pegar cada funcionalidade e vou ter um detalhamento dos meus requisitos para poder ter informação suficiente para construir na etapa posterior. E aí seria a minha etapa de construir por funcionalidade. Aqui eu vou pegar toda aquela parte do meu código que foi especificada anteriormente e vou implementar, vou testar e vou verificar que o nível de qualidade está adequado, resultando no incremento de um produto que vai ser integrado no meu repositório. Então perceba aqui que a gente tem 5 processos e quase todos eles citam aqui a palavra funcionalidade. Então fica fácil a gente saber quando que uma questão de prova pode estar falando do FDD. O FDD ele tem também marcos de referência, assim como o processo unificado. Eu tenho uma série de marcos que vão funcionar como forma de garantir que uma determinada etapa está pronta para ser concluída. Então eu tenho a travessia do projeto, tenho o projeto e inspeção do projeto. Essas 3 eu vou finalizar durante a minha etapa de planejar por funcionalidade. E código, inspeção do código e promoção para construção, eu vou completar durante construir por funcionalidade. O que significa isso? Significa que a passagem do meu projeto, o projeto em si e a inspeção, elas vão ser realizadas nas minhas primeiras etapas, onde eu estou planejando o meu modelo. E depois, as últimas 3, quando eu estiver construindo, quando eu estiver finalizando o meu modelo, eu vou ter esse marco de referência. Eu coloquei aqui o percentual de atividade que é executado em cada uma das etapas para vocês terem uma noção. Então, durante a travessia do projeto, eu tenho 1%. Na parte de projeto, do desenho mesmo, do design, eu tenho 40%. Durante a inspeção do projeto, tenho 3%. Código, 45%. Inspeção de código, 10%. E promover para build, seria 1% de atuação. Aqui tem a representação do modelo FDD. Perceba que o modelo FDD ele vai iniciar a partir dos requisitos e vai ser dividido em 2 fases. Eu tenho a fase de concepção e planejamento e eu tenho a fase de construção. Sendo que dentro dessas fases eu tenho uma série de processos que vão ser realizados e são esses processos que eu falei para vocês ainda agora. Dentro da concepção e planejamento eu vou ter desenvolver modelo abrangente, desenvolver na verdade um modelo de funcionalidades abrangente o suficiente. Depois disso eu vou construir a minha lista de funcionalidades e por último eu vou planejar por funcionalidade. Terminei a concepção e planejamento, começou a hora da construção. Construção, eu detalho e construo. E isso vai entregar o meu produto. Então está tudo bem definido aqui dentro. A partir dos meus requisitos eu gero as minhas funcionalidades. As minhas funcionalidades vão gerar um plano de desenvolvimento. Esse meu plano de desenvolvimento vai possibilitar eu fazer a construção. E a construção vai gerar um produto. E eu vou tendo outros ciclos e vou visualizando ainda o progresso de desenvolvimento desse sistema.